Podcast Job One, aqui na sua web rádio TC Caucaia. A paz do Senhor, juventude cristã, a paz do Senhor, juventude do campo de Caucaia, e a paz do Senhor, a juventude da Betel 1. Esse é o seu programa, podcast Job One, programa da juventude da ADTC Caucaia Betel 1. Meus queridos irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma vez apresentando aí a nossa tripulação, né? Nós temos aqui o irmão Thomas. A paz do seu irmão Thomas. Graça e paz seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém, né? Glória a Deus. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Estamos na nossa edição número 3 do podcast, né? Já vamos quase chegando a um mês de podcast. Próxima semana vai completar um mês, né? Daqui entre aspas, né? Vamos dizer assim. E hoje está de volta um rapaz que não esteve conosco semana passada, né? Pai de multidões. O pai de multidões, o Abraão, né, mano? Então é isso. A paz do Senhor a todo mundo que está vindo no podcast. Um bom dia para vocês. E já me desculpar por não aparecer no programa passado, mas graças a Deus eu estou aqui, já estou melhor. E quero agradecer também por conseguir comparecer hoje aqui e falar que estou feliz de conseguir estar aqui. E é isso. Glória a Jesus. Foi justificado aí falando no podcast. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom, né? Aleluia. Irmão Abraão está bem recuperado, Bem. né? Graças a Deus. É um dos nossos membros aqui do podcast Job One. Meus irmãos, hoje eu tenho uma honra, assim, mais uma honra pessoal, né? De convidar e estar com ele aqui, o irmão Wellington, que sou suspeito de falar do Wellington, porque o Wellington, além de tudo, é um grande amigo nosso, né? E para tratar desse tema que é bem pertinente para nós. Bom, Wellington, a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder retornar aos estudos da web rádio TC Caucaia. E sempre passa um flash muito bom, né? Eu retorno aqui, Amém. tudo que foi construído e ver o desenvolvimento, isso é muito bom. E olha, uma perguntinha, rapidinho, interromper, né? Qual foi a última vez que o senhor pisou na web rádio? Quando nós estávamos fazendo, acho que uns 3 meses mais ou menos, 3 meses de web rádio? nós estávamos aqui fazendo um programa Bom Dia Caucaia. Bom Dia Caucaia. O irmão Wellington é um co-fundador, né? Dessa web rádio. Tinha as vozes, eu não sei se as vozes dele ainda tá, né? Mas tinha as vozes de narrador, tipo o Abraão faz conosco, de abertura, tudo mais. E para mim é um prazer poder rever o Lucas, aí eu não vou utilizar suas palavras. Sou suspeito também de falar de você, meu amigo, que nós temos uma história muito linda, né? Que Jesus nos presenteou e tratar de uma temática dessa que nós conhecemos muito bem, né? Que é a música. Rever o Thomas aí, só faltou ele dizer Shalom Adonai, né? Shalom Adonai! Shalom Adonai! É a cara dele, viu? Não pode faltar. Sentir essa falta agora, pronto, eu vou relembrar ele para poder falar, né? Eu falei na primeira edição. Pronto, aí é marca registrada e não pode deixar de ser falado. Né? Amém. E rever o Abraão, rapaz, coisa boa. Igualmente. E o Abraão aí, a gente tem uma lembrança muito boa dele quando estava na Betel e ver ele desenvolvendo essa área e dizer até para ele, você podia ser um grande locutor, né? E de fato hoje está sendo desenvolvido isso aí. E parabenizar a juventude Betel 1 e irmão Lucas que está dando aí prosseguimento a esse trabalho e um podcast muito abençoado. O Sami aí que está agregando e somando aí com a Web Rádio TC Caucaia. Mandar um abraço para toda a juventude da Betel 1, todos os que estão ouvindo nesta manhã. Nós vamos conversar e tratar um pouco desse assunto. Para mim é uma honra, eu agradeço a Deus, meu filho que está ali também aqui nos estúdios, a minha esposa que também está ligada conosco, Amém. e todos que estão ligados aí nesse programa. O irmão Wellington foi dirigente da nossa congregação em 2023, né? Em 2023, no dia 14 de agosto, assumi, no dia 1º de dezembro de 2024, nós, 1 ano e 4 meses ali na congregação Betel. Interessante, irmão Thomas, você comentar isso, porque o Wellington ele é um dos responsáveis hoje de eu estar na Betel, né? Ele estava aqui, nesse lugarzinho aqui, eu lembro bem, não foi? E o William, né,
Um abraço para o William, meu grande amigo William, músico, né, também. Músico, viu? Músico. E hoje ele, no meu tempo, que eu sou do século passado, ele chamava de mesário, né? Mesário. Mas meu pai vai chamar de mesário, né? Eu sou do século passado. Hoje, operador de som, músico, faz um trabalho excelente aqui na Igreja Assembleia de Deus de Calcaia, né? William. E o William liga para mim e diz, olha quem está do meu lado aqui. Quando eu vi foi o Hélito, né? E aí o Hélito, de pronto assim, o Hélito me convidou, estava precisando de um guitarrista, e aí eu fui para Betel. E na Betel, irmão, assim, eu fui muito abençoado. Eu nunca tive a oportunidade de agradecê-lo, mas estou agradecendo aqui ao vivo, né, ao Hélito por ter me chamado naquele dia, porque eu estava, eu vou dizer aqui, não estava participando de nenhum trabalho da igreja, mas quando ele me integra... Ele estava offline. Offline, Quando ele... professor de inglês, eu tenho que cuidar no inglês, né? Professor de inglês, português. Quando ele me convida e entro no grupo CMA, né? E Deus tem me abençoado muito grande na congregação da Betel. E é muito bom a Betel, eu acho. Um Pai do Senhor para todos os irmãos da Betel, desde da criança até um novo dirigente. Nós estamos com um novo dirigente, o Pai do Senhor, irmão Nildo e a sua esposa, né? Então, desde todo esse povo, a Betel é sempre um clima muito agradável de trabalhar, né? Acolhedor, viu? Acolhedor. A irmã Carla, né, da Betel, né? Tá ligado com a gente, mandou mensagem aqui na Web Rádio. Olha aí, Pai do Senhor, todos os irmãos. A irmã A irmã Carla. Carla Minha irmã. e o irmão Adriano, né? São Isso departamento da família, não é isso? Oi? Departamento da família lá da Departamento da família. Exatamente. Muito bem. Pai do Senhor, irmão Adriano Pai e do Senhor. Carla. Irmã que do irmão Abraão, né, irmã Carla? Exatamente. Chamou do Nai. Irmãos, é isso aí. Nós estamos ao vivo no Instagram da Web Rádio Se não segue, segue lá, viu? e também pela rádio Web Rádio TC Calcaia. Vamos lá participar, vamos estar juntos. Nós já temos aqui também no Instagram, irmão Thomas, a irmã Joelma, né? Chaves, ela diz, ô glória, Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, estou ligada aqui na programação. Faça você também com a irmã Joelma. Conecta aí com o Instagram da Web Rádio. Conecte aí com a Web Rádio TC Calcaia. Esse é o seu podcast Jubiluan, o podcast da juventude da Betel 1. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero, antes de tudo, como sempre, começar o programa lendo uma passagem bíblica que está em Salmos. Essa leitura é bem conhecida, né? Salmos 96. Salmos 96, para a gente começar já com a nossa discussão. Salmo 96, ele vai dizer assim, a palavra de Deus: cantai ao Senhor uma nova canção. Algumas traduções dizem um cântico novo, né? Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia a dia. Pois o Senhor é grande e grandemente para ser louvado. Ele é para ser temido acima de todos os deuses. Pois todos os deuses das nações são ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Honra e majestade estão diante dele. Força e beleza estão no seu santuário. Dai ao Senhor, ó vós famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e chegai aos seus átrios. Ó, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade e temei diante dele toda a terra. Só até aqui, para a glória de Deus. Nós não vamos pregar, porque temos que conversar muito com o nosso convidado. O tema de hoje é música para a adoração. Música
para adoração. Aí, irmão Abraão. Exatamente. Ora, quando se fala de música para adoração, o primeiro versículo, ele nos fala de um canto novo. Né? Eu achei muito interessante quando eu estava lendo isso, irmão Edson. Canto novo, ou um novo canto. Aí eu quero discorrer sobre as composições hoje, né? As composições atuais. Né? Como eu falei para os irmãos, eu sou do século passado, né? E ontem eu estava vendo, irmão Elton, um programa que o irmão Oziel, nosso pastor Oziel, tem no YouTube, né? E eu estava sem sono, passei a madrugada vendo os vídeos dele. E eu lembro muito bem que o Oziel, ele uma vez falou para mim, grande Oziel, pai do Senhor, pastor Oziel. Oziel foi referência para todos nós, né? Com certeza. Referência. Eu comecei... Ainda é uma referência. Ainda é, né? Comecei a tocar guitarra vendo o Oziel tocando guitarra. Muito embora ele diga que o instrumento dele não é guitarra, né? Mas quando esteve É o violão, né? Violão clássico, violino, contrabaixo, né? É um dos grandes mestres da música aqui em Calcaia, Oziel. Mas Oziel, um dos hinos mais lindos que eu já ouvi, irmão Edo, é o hino Eu Sei, do Oziel. Muitas pessoas não sabem que esse hino é dele, né? Então, Eu Sei é uma das composições mais lindas que eu já vi e ouvi, né? Então fala aqui aí, pô. Ele diz assim, esse é outro hino assim. Eu sei que muito além desse céu azul existe um Senhor. Esse lindo... Inclusive teve a gravação da Auricélia, acredito que foi aqui no CSU, não sei onde foi o local, e eles cantaram isso aí, até o Rony tocou no teclado, o Mercinho na bateria. Foi um tempo muito lindo, viu? Um tempo muito bom. Muito bom. Então, nesta composição, ele falou para mim, irmão, quando eu vou compor, ele tem outros hinos, né? Eles que passam dias consagrando, orando, para que o Senhor dê a inspiração, irmão. O que me incomoda esses dias, irmão, o que está me incomodando muito esses dias, é que as composições hoje estão sendo nada mais, eu não quero generalizar, pelo amor de Deus, né? Não crucifico o irmão, mas está sendo muito a questão das versões de músicas americanas. O que não é ruim, né? Mas não é ruim, porque tem muita música americana e alguns hinos nossos, né? Se eu não me engano, são derivados dos americanos. Ele utiliza a melodia, né? Utiliza a Melodia. O estilo só faz a interpretação do que está sendo cantado, né? Mas utiliza a mesma melodia. Ritmo, né? E o interessante, o irmão tocou numa parte técnica da música. Quando se fala de música, nós sabemos que música ela é um trio, né? Tem uma divisãozinha. Tem uma divisãozinha, né? Música. Né? Então nós temos A a melodia, melodia o ritmo e a harmonia. a harmonia. muito bem. Né? Muito bem. Mas É a o que, tríade, né? a tríade, o que mais marca na música é exatamente a melodia. Você já prestaram atenção? O que fica no teu ouvido é a melodia. Então, dentro dessa estratégia, e essa estratégia também, Satanás se utiliza muito, viu, irmão? Vamos tocar nessa. Mas voltando aqui, irmão Thomas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? A banda Philips, americana, ela tem uma canção chamada Revelation Song, que virou a canção do Apocalipse do Dia do Trono. Né? É da banda Philips. Né? Quer dizer, foi uma versão que a Paula valoriza, não é? Por exemplo, a questão que a gente canta muito, que é o Healer, que virou Creio Que, de Gabriela Rocha. Creio Que. Esta canção é do Hillsong, né? Hillsong. Então... We Believe, eu acredito. Yes. Desculpa, eu falei. Foi uma versão do inglês. Já entrou na aula, viu? Mas existe uma canção que eu gosto muito, que é o Helpless.
Reckless Love, que é do... E é até interessante o nome do grupo. É uma homenagem a nós, né? Bethel Music. Bethel Music, eu já escutei. Já? Eu acho que eu já ouvi falar dessa banda aí. Então, mas ela virou Ousado Amor, e eu particularmente gosto dessa música cantada pelo Antônio Jorge, daqui da sede. Quando ele canta, eu choro quando ele canta. E irmão Antônio Jorge, você está convocado aqui pro Jubiwan, hein? Ó, eu botava outra versão aí, versão em português do Verdadinho, né? Escravo do Medo, eu já não sei Escravo do Medo, que também é uma versão estrangeira. Exato. Então, a gente canta nos hinos, Ninguém sabe, nos né? cultos, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas o maior perigo, irmão, não é a melodia, por enquanto. O maior perigo está na letra, na mensagem. O maior perigo está na mensagem. Vou até interromper, né? Eu acho que já posso começar a fazer a minha pergunta. Só um instante que a gente vai passar aqui, viu, irmão? Show! Então, para eu não perder aqui o raciocínio, porque eu sou disléxico. Então, logo segue aqui, irmão Wellington. Você acha que há um entrave na adoração quando a gente apenas traz versões americanas e outra língua, aproveitando-se, como o senhor disse bem, só da melodia e canta na igreja sem nenhuma preocupação com a mensagem, que é o maior perigo, é a mensagem. Você acha que há um problema nisso, irmão? Olha, na verdade, tratando dessa questão, nós precisamos ser, uma palavrinha, seletivo em tudo. E no que diz a música, ainda entra mais um perigo. Porque quando nós somos seletivos, e aí a gente usa muito aquela questão da esponja, nós precisamos ter esse cuidado. Porque quando eu não vejo um problema grande de você trazer essas versões de fora, seja americanas, seja alemãs, seja... não importa. A questão do detalhe é o que se traz, o que traz por trás de tudo isso. A letra que vai ser cantada. A letra que vai ser cantada. Por quê? A gente precisa entender que a música, ela é um dos elementos, a música, nós estamos tratando de música, é um dos elementos mais expressivos no que diz respeito à adoração a Deus. Ela, por ser um elemento mais expressivo, eu até fiz questão de anotar e ser bem sistemático nisso, porque nós vamos, no decorrer dessa conversa, entender essa realidade, porque ela utiliza alguns mecanismos. Olha só, ela utiliza louvor, a música, ela utiliza o ensino, ela utiliza a celebração e até lamentação. A música é o único elemento que envolve todas essas áreas. A música, no que diz respeito ao louvor, à adoração a Deus, no que diz respeito ao ensino. A música traz essa tratativa também do ensino e da lamentação, do lamento. Inclusive, em cultos fúnebres, o que é que se faz? Canta também. Canta. Então, a música, ela é um mecanismo que envolve toda a área de um culto, de uma celebração, em qualquer momento. E nós vamos perceber isso lá no Novo Testamento. Só que eu queria destacar, me permita, irmão Lucas, falar sobre a música em dois aspectos bem rápidos. Nós precisamos tratar a música como ela, de fato, entrou em cena, principalmente no que diz respeito à música no Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, inclusive eu escutei muito o podcast do sábado passado, e até o Thomas falou, o Antigo Testamento falou até com o nosso irmão Chiquinho, né? O Antigo Testamento, né? Acredito na antiguidade, né? Eu tá aqui na memória aqui, viu? O Lucas falou assim, nós somos daquela época, eu ia dizer, o Antigo Testamento. Então, quando nós precisamos olhar para a música nesse ambiente, como era feito, né? Como a música era tratada nesse ambiente do Antigo Testamento. Porque, irmão Lucas, esse ponto que você tocou, de nós buscarmos sempre fora os conteúdos para trazermos para cá, às vezes a gente não é seletivo nessa buscativa. Isso. E nós temos o perigo de, às vezes,
falar aberrações nos púlpitos e nos louvores, por não ter esse cuidado. Apenas por ter ouvido. No caso, Moé, então o maior problema seria, na sua opinião, a letra do que o ritmo, a harmonia, do que o estilo de música? Seria envolvido tudo. É tudo, né? É tudo. É o contexto geral. Porque tudo se complementa, né, na música. É uma complementação de O tudo. ritmo precisa da harmonia, a harmonia Exatamente. precisa também da melodia. A música ela não fica desassociada dessa tríade. Ela se complementa mutuamente. Então, quando a gente vai analisar o louvor, a gente tem que ver, pô, a letra pode estar correta, mas o ritmo, Exatamente. a forma que está sendo exercido, Tudo tem que ser a averiguado. melodia, tudo. A gente vai verificar, eu tenho um ponto sobre essa questão aí, muito importante. Mas voltando sobre a questão da música no Antigo Testamento, olha só, o primeiro ponto que eu destaco aqui para todos nós. A música na criação e na adoração. Às vezes a gente não analisa esse detalhe. Nós pegamos a nossa atualidade, esquecemos de como Deus desenvolveu a música no Antigo Testamento. Eu estou falando no Antigo Testamento, ainda tem o Novo Testamento, tem a igreja primitiva e tem os nossos dias atuais. Para nós percebermos, meus irmãos, a gravidade, a preocupação da nossa música hoje, cantada em púlpitos. Às vezes você tem vontade de você se levantar e sair, pelo amor de Deus, de aberrações que você escuta, a parte rítmica que você escuta. Então, olha só, olha o que Jó fala no capítulo 38 e verso 7. Olha o que Jó fala. Eita, já dá água aqui para cima. Ó, Esse- olha o que ele diz sobre a música na criação e na adoração. Qual versículo? Versículo 7, 38, capítulo 38, verso 7. Você que é músico, você que é líder do Ministério de Louvor, que está nos ouvindo, você que tem desejo de entrar nessa área, é o ministério, vou até destacar aqui para nós tocar, é o ministério. Ó, Glória aqui, a Deus. ó, é o ministério. Tá tudo colaborando. Da mesma forma como se tem a separação ministerial para diácono, para presbítero, para evangelista, também tem a música, ela tem que ser inserida no ministério também. Sim. Eu estava assistindo uma pregação, né? Eu vou assim, né? Que, sobre a questão do louvor, né? Mas a questão do louvor, né? Que você não pode louvar a Deus de qualquer maneira. Você tem que ver, você tem que aprender, você tem que entender, melhor dizendo, como Deus quer que você louve. Tanto que o pregador vai estar rebatendo aqui as pessoas, né? Que ficam, tá louvando, tem um louvor na frente, e ele fica calado. E dizendo que Deus recebe, né? A adoração dele. Não. Deus quer que você cante, Deus quer que você louve, Deus quer que você se manifeste. Porque Deus quer que você mostre seus verdadeiros sentimentos para Ele, né? Não só isso, mas O porque objetivo é você entregar sua adoração de coração para Ele. tipo assim, porque louvar é também falar dos feitos de Deus, né? Glória a Deus. Olha só o que o Jó fala no capítulo 38, verso 7, no que diz respeito à música, na criação e na adoração. Ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a música já existia desde a criação do mundo. Sim. Por isso que Deus, irmão Lucas, nós sabemos muito disso, muito bem disso, que Deus tem uma preocupação muito grande no que diz respeito à música. Sim, com Coisa que certeza. hoje nós às vezes perdemos isso de vista. Nós às vezes hoje, e eu como vou tirar a mesma fala sua, não generalizando, mas uma porção muito pouca das pessoas hoje não tem esse cuidado no que diz respeito ao louvor, à adoração, porque é uma expressão que você não está dando para o homem. Quando nós estamos juntos, cantando, adorando, exaltando, seja os músicos, seja líderes, seja toda a igreja, nós não estamos expressando aquela forma para o homem. É para aquele que é o eterno, E que tanto, é né? poderoso Tanto e igual, é glorioso. Que quando Apocalipse, né, na verdade, a palavra conta que os anjos estavam cantando um novo cântico a Jesus em relação à salvação. Ou seja, os anjos, de certo modo, parece que até eles não entendem toda a revelação do mistério de Deus. E quando eles entenderam, né, o sacrifício de Cristo, eles começaram a cantar um novo louvor para Cristo, para Deus. É o salmo que foi lido. Cantai ao Senhor um cântico novo,
Que novo é esse, irmão Lucas? Falando em novo, né, interrompendo aqui, não podemos deixar de falar do nosso novo WhatsApp, do novo número da Web Rádio, né? Olha, Aproveitando o momento, esse rapaz é bom, esse rapaz é bom. Só aguardando o momento aqui para falar. Aproveitando aí, ó, o número 85984347859 é o número da nossa Web Rádio. Podcast, desculpa. Aqui na sua Web Rádio, Glória a Jesus. Aleluia. A participação do ouvinte, nós já estamos aqui com algumas pessoas no Instagram, viu, irmão Wellington? Olha que maravilha. Eu não sei se você o conheceu, mas esse rapaz, esse evangelista aqui, ele estava conosco todo sábado, está em Cuiabá. Osmar Sampaio Filho. Conheço. Conhece o nome? Conheço. Evangelista Osmar Sampaio Filho, em Cuiabá. Ele diz: a paz do Senhor, Deus abençoe esta programação. Um abraço aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço também, glória a Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Sampaio, chamo Sampaio, porque nós temos uma história, né? Irmão Sampaio foi líder de uma cidade aqui, do Primícia do Jardim de Deus, né? E foi uma bênção, homem de Deus, grande pregador da palavra, e agora evangelista lá no Cuiabá. Pai do Senhor, muito obrigado. A irmã, eu acho que é a mãe do irmão Abraão, né? A Neuda. A Marineuda. A Marineuda, ela diz: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Aí ela diz: bênçãos de Deus, uma honra a participação desse homem de Deus, irmão Beto. Parabéns pelo tema de hoje. Amém. Glória a Deus. E assim como os irmãos, permaneçam ligados tanto no Instagram como na web rádio. E qual é o telefone aí, o novo WhatsApp mesmo, hein, Abraão? 85984347859. Glória a Jesus, porque esse é o seu programa podcast Jubiluan. Nós vamos agora para o bloco 2, já querendo explorar o mais possível aqui do meu amigo Edson. Amém. Glória a Deus. Como está agradável, esse programa está agradabilíssimo, né? Nós temos aqui o bloco 2 e aí diz assim: a música para adoração, como diz aqui o Salmo, ela deve passar a mensagem de salvação, né? Versículo 3, o salmista diz: anunciai a sua salvação dia a dia. Eu não sei se o irmão sente, mas eu sinto a falta da música para adoração anunciar a salvação de Cristo Jesus, como o próprio salmista, muito tempo antes, dizia no Salmo 96, que ela cumpre esse papel de anunciar às nações a salvação de Cristo. Hoje nós temos, mais uma vez, não generalizando, né? É porque às vezes fazem esses recortes, né? Óbvio, não. O irmão está dizendo que todos. Nós estávamos no ensaio, né, na nossa congregação, inclusive já fazendo aqui o comentário, o irmão Beto vai estar no dia 18, nessa terça-feira, na Betel, e aí, culto de novos convertidos, vai ser uma bênção. Vai ser bem. E nós estávamos no ensaio já falando sobre worship, né? Essa coisa de worship, repetição e tal. Mas o tema, a música tema do programa é essa música do Drops, né? Que está tocando agora, que eu achei muito interessante porque ele fala da história de João Batista e fala essa história de anunciar o Salvador. E isso me chamou muita atenção nessa música worship, que hoje é uma febre, né, nas igrejas. Mas é como eu perguntei, não é? Você sente essa falta dessa mensagem? Eu acredito que não só eu, mas todos aqueles que amam a palavra de Deus, não só pregada, mas cantada. Porque a música também ela tem essa vertente de ser pregada através do cântico. Sim. E quando a gente olha para os salmos, inclusive esse que você utilizou como base para as tratativas dessa programação, a gente percebe que os salmos, eles é o inário
que até hoje o povo de Israel canta. Nós vamos ter salmo de louvor e adoração. Nós vamos ter salmo que fala de lamento e súplica. Nós vamos ter salmos que falam de ações de graça. E nós vamos ter salmos também que falam de forma profética a respeito de Jesus. Hoje nós, infelizmente, em um modo que a gente está, muitos sociólogos e até filósofos utilizam, nós estamos numa sociedade líquida. Uma sociedade onde que tudo passa rápido. Eu acho que é Simon Bauman, né, que fala sobre essa questão, a sociedade líquida, o amor líquido, né, as coisas passageiras. Efêmeras, né? Então a gente, por exemplo, você falou na questão do worship aí, né? Essas músicas que, olha, respeito todos que gostam. E nós toca também, né? Porque nós tocamos porque a gente está gostamos de tocar. E gostamos de tocar, né? Mas o músico que está começando agora não tem perigo de errar a nota. Porque são 2, 3, né? Coloca ali e vai embora. E se colocar um sistema ali, ele é capaz de ir sozinho, né? Então tem. Só essa coisa do VS, né? VS, isso, é uma coisa que está também aqui para tocar. Essa tecnologia. Né? Vai desempregar muito músico daqui um dia, viu? E perceba que essa falta, esse ponto que você tocou, de uma mensagem que fala do sofrimento de Cristo, de uma mensagem que fala do arrebatamento da igreja, de uma mensagem cantada que fala da volta de Jesus, não simplesmente de um triunfalismo, de uma autopromoção pessoal, não simplesmente de uma adoração a si, não simplesmente de olhar para o homem como o centro das coisas. Porque a gente percebe que muitos louvores, abre aspas, cantados e entoados em muitos locais, e nós estamos falando do cerne da Assembleia de Deus, né? Nós não estamos falando de presbiteriana, nós não estamos falando de batista, nós não estamos falando de igreja católica, nós estamos falando de tempo central, de igreja, nossa igreja que a gente está participando. A gente percebe que muitos louvores, eles trazem à tona para o homem, esquece de voltar a adoração a Deus. E o louvor, a prioridade do louvor não é para exaltar ou promover o homem, é para exaltar e glorificar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Louvor, né? O significado de louvor é elogiar, enaltecer algo feito de alguém, né? Então, quando a gente meio que transforma isso para nós estamos do alto elogiando e nos alto enaltecendo, vamos colocar assim. E o Eric me diz uma coisa: como deve ser um louvor? Como deve ser? Como a pessoa que vai construir o louvor tem que pensar? A irmã Andréa Alves, né? Irmã Andréa Alves, acredito que seja a sua... Deixa eu ver se eu conheço essa pessoa. O coração chega que balança, os olhos aqui brilham mais ainda. Eu te amo, minha esposa, um abraço. Ela diz assim: a paz do Senhor é o Daniel Abner. Olha o Abner. É o pequeno, né? Pai do Senhor Abner, Daniel Abner, pequeno, né? É meu pequenininho, 8 anos de idade. 8 anos, está na nossa audiência aqui pelo Instagram, né? Mas permaneça no Instagram e na web Rádio TC Calcaia. Você que quer interagir com o irmão Wellington, qual é o WhatsApp, Abraão? Repetindo novamente, o novo contato da web Rádio TC Calcaia: 859-84-34-7859. Bom, uma observação: o irmão Márcio, da presbítero Márcio, tá ligado na gente, viu? Mandou mensagem aqui. Pai do Senhor, irmão Márcio. Senhor, irmão. Tem um programa de segunda-feira, Peniel, com o irmão Márcio e o irmão Chiquinho, hein? Não perca o programa. Bom, Wellington. A pergunta que o nosso querido irmão aqui fez sobre... Repete de novo aí, por Vou botar assim: como deve ser a construção de uma música? Olha só. Louvor. Então, qual é o propósito da música? Porque para eu construir algo, eu preciso saber qual é o propósito daquilo que eu estou construindo. E antigamente, irmão, só um parênteses. Antigamente, irmão Thomas, quando os cantores eles eram profissionais, né? Eles eram contratados para
fazer uma composição que chamava Trovadores. E tinha essa coisa, qual é a temática, qual é o propósito, para que eu estou compondo. Quem a gente vai alcançar? Quem a gente Quais são as vai pessoas que vão ser alcançadas? Qual o público? Qual o público-alvo? Porque se não tiver essa dinâmica, fica uma coisa vaga. Eu preciso saber o que eu estou tocando como músico, o que eu estou cantando, qual o propósito daquilo. Porque as pessoas, muitos, que inclusive eu vou desmificar uma coisa, tem gente que utiliza, vamos ouvir os levitas. Não tem levita, irmão. Não tem essa questão de levita. Porque ninguém é da tribo de Levi, provavelmente. Porque eu já ouvi, muitos desses irmãos já ouviram, ou foi só eu que já ouvi. Né? Irmão, até biblicamente é errado, porque levita não é somente música, é todos que serviam e ajudavam os sacerdotes. E uma coisa perigosa, de tanto ouvir, a gente acaba repetindo. Mas Os levitas. Mas até biblicamente é errado você chamar de levita, né? Quem toca. Como também eu não concordo, às vezes, vamos ouvir aqui os tocadores. Não, você tem os músicos. Isso. Tem uma classe específica. Se nós formos olhar o Antigo Testamento, Davi ele vai organizar os cantores, os levitas, os músicos. Exato. Olha só, por isso a gente tem que entender qual o propósito da música, qual a finalidade dela. Eu vou destacar aqui alguns rapidamente, respondendo a sua pergunta, Thomas. Primeiro, louvor e adoração. O propósito da música ele tem que ser louvor e adoração. Ou seja, exaltar, nós já falamos aqui, exaltar a Deus, Salmo 150, dos versos 1 ao 6. Outro propósito da música é uma expressão de gratidão. Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos expressando a Ele gratidão. Sim. Olha o que diz Salmo 133, render graças a Deus. Qual o propósito da música, irmão Hélio? Ele é instrutivo e didático. Olha o poder da música, irmão Lucas. Que muitas das vezes nós não analisamos isso. Nós fazemos, às vezes, relaxadamente, uma área tão gloriosa, uma área tão bem assistida pelos céus e também pelo inferno. E a gente, às vezes, não atenta para isso. Eu não vou tocar agora, porque isso aqui tem um ponto adiante. Outra coisa, o propósito da música, profético. É profético. Ou seja, é transmitir a mensagem de Deus. 1 Samuel, capítulo 10, verso 5 ao 6, está lá escrito disso. Outra coisa, e aqui eu encerro nessa parte, fortalecimento espiritual. A edificação dos santos. Olha só, quando você chega... Colossenses 3,16. Que habite vós a palavra de Cristo, aconselhando uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Eu fiz porque eu tive que ler esse versículo. Paulo também vai falar em Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. A música ela tem essa objetividade, fortalecimento espiritual. Edificação dos Quando santos. você chega na casa do Senhor e você encontra, irmão Lucas, um louvor inspirado, todos ali sintonizados na mesma harmonia, no mesmo propósito, na mesma definição, você chega ali, meu Deus do céu, chega cansado, fadigado, você chega assim com a alma dolorida e aquele louvor, ele vai tocando em você. Deixa eu compartilhar com o irmão uma experiência que eu tive faz um tempo, em Centenadas Assembleia de Deus. 2015, né? 2014, 14? lá do Castelão. Foi, mas eu fui um ano naquela igreja Assembleia de Deus Calcaia, né? Por quê? Porque foi um cantor que eu gosto muito, que já dorme no Senhor, que é o Eliezer Rosa. Mas antes do Eliezer Rosa, também estava uma banda que a gente toca, que a gente acha extraordinária, que é a banda Som e Louvor. Né, Noé? Som e Louvor, ela tem uma pegada de um estilo musical. O ritmo é forró, né? Forró e a pegada mesmo. Mas a experiência que eu tive, são duas experiências que eu vou relatar nesse programa. A experiência que eu tive com o Espírito Santo lá foi o seguinte: quando o Som e Louvor, nada contra a banda, mais uma vez, não faça esse corte. Não cortem. Né? Corte. Quando eles estavam tocando, musicalmente, tecnicamente, né, estava ótimo. Mas quando ela Rosa
pegou o microfone. Meu Deus. O simples fato dele pegar o microfone, a igreja já começou a mudar a esfera espiritual. Olha só. E quando ele cantou a primeira palavra da canção Hosana, Hosana, foi o suficiente, irmão Hélio, para toda a igreja cair em lágrimas e chorar. Há uma diferença Total. muito grande. Há uma diferença muito grande de cantores e adoradores. Não é, irmão? Demais. Irmão, antes, eu acho que eu tinha colocado um versículo aqui em uma das perguntas, né? O irmão começou a falar sobre isso me deu esse versículo que eu coloquei. Peguei de um pregador, não cheguei a pegar esse versículo não, vou ser sincero. Diz o seguinte, é Colossenses 2:5, versos 12. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jetum e os filhos e pegantideis, ficaram ao leste do altar, vestidos de linho fino, tocando cimbalos, harpas e liras. E acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantadores em uníssimos louvavam e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, cimbalos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes e louvou ao Senhor e cantaram. É bom, ele é bom, e seu amor dura para sempre. Então a nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Olha só. Eles estavam reunidos em adoração e o Senhor fazendo o quê? Música. E o Senhor se Olha o poder manifestou. da música. O Senhor se manifestou. Eu- Louvado seja Deus. Eu entendo, irmão Lucas aí, Thomas, Abraão, todos que estão aqui, todos que estão aí pelo Instagram, pela rádio. Olha só o poder que a música tem de fazer um culto, um diferencial. Eu não sei se os irmãos já ouviram, se já ouviram esse, num culto, alguém, não vou fazer uma correção, mas apenas pontuar. Vamos ouvir agora a melhor parte do culto, que é a palavra. A palavra não é a melhor parte do culto. O culto é tudo. É o louvor, é a palavra. Por quê? Porque quando nós analisamos isso, nós percebemos o quanto Deus age por meio da música. Eu pergunto aqui, irmão Lucas, você já testemunhou, mas eu pergunto, Abraão, você já foi tocado pela música na igreja? Já foi tocado todos? Já viu uma foto da igreja? Com certeza. Olha só, Amém. o poder que ela faz, que ela age. Irmão, Eu já vi, ninguém me contou, os meus olhos viram nesse pouco tempo que a gente toca, desde 12 anos, tenho 43 anos de idade. Só um dedilhar de uma notazinha básica, um dozinho, um dedilhar de um músico. Você já sente o toque do Espírito Santo ali. irmão, antes a gente Agora, é um detalhe. É quando aquele músico está em sintonia com os céus. Amém. Porque isso faz diferença, não é? Então daqui a Toda pouco o diferença. músico vai dizer o seguinte, quer dizer que é só botar aqui uma nota aqui já vai? Não, E faz Nada. automático. Não. é automático. Irmão, Pode. antes da gente continuar, tem uma mensagem ali. Acho que é a irmã Carla. Não, em cima, primeiro. O cara pediu um honor, né? E essa mensagem aí é do filho do Chiquinho, né? Miguel, O Miguelzinho mandou. E vamos ouvir? Dá pra ouvir, moçoinho? Pai, Senhor, Jesus, meu nome é Miguel, do Planalto 2. Olha aí. E eu quero dar um abraço pro irmão Eliton, Maravilha. que é pai do Daniel, meu amigo. E eu quero dar um abraço pra eles dois. Esquecendo do Adriel aqui, ó. Adriel, Esquecendo do Adriel. Veste o peito do Daniel aí. Vai do Daniel. Eita, Miguel, Deus abençoe, meu amigo. Rapaz, aproveitar aí também, irmão Francisco, o Diácono Francisco, que está aí numa grande responsabilidade no Planalto 2, irmã Mariana, e toda essa família que nós amamos, assim, e sem pagar o lugar dessa casa, viu? Mora de graça. Irmão, o irmão falou sobre Só não perde o raciocínio. A irmã Francisca Oliveira também diz assim, a paz do Senhor, irmã Francisca, muito Pai do obrigado pela Senhor, sua irmã. audiência. A irmã eu acho que é Tali LPS,
Os irmãos botam uns nomes assim. Tem um nome assim. É o Thaleson. É o irmão Thaleson. Desculpa, irmão Thaleson. Irmão Thaleson que está se recuperando, fez uma pequena cirurgia, né? Passou uns dias hospitalizado, mas está uma benção. Também está assistindo a esse vídeo ao vivo. Irmão Thaleson, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus continue restaurando a sua saúde. Em breve queremos vê-lo lá na Betel 1, se Deus quiser. Irmão, voltando ao meu raciocínio, o irmão falou sobre dediar, tocar com instrumento, né? Uma das coisas que eu anotei aqui, né? É que no original, no hebraico, existem algumas palavras que são relacionadas a louvor, né? E uma dessas palavras é zamar, que significa, um dos conceitos é louvar um instrumento. Ou seja, uma das formas que Deus aceita de adoração é louvar um instrumento. Tem outras 6 que a gente vai decorrer quando a conversa. Só uma observação que o irmão falou sobre tocar. E só um conhecimento, o irmão Elton vai colaborar conosco. Se você está lendo Salmos, principalmente os Salmos de Davi, e você vê uma palavrinha chamada Selá, você já percebeu essa palavrinha no final dos versículos? Ela está se referindo a uma pausa breve, que a gente chama de semi-breve na música, né? É uma parte musical, né? E quando eu perguntava a minha mãe, né, ela dizia, é mistério, filho. É mistério. Que é mistério mesmo, mas é referente à música. Né? Então vamos continuar. Continue conectado na web rádio TC Calcaia. Manda mensagem. No seu programa. Se expressa no WhatsApp. Isso, mande mensagem, né? Faça alguma pergunta, interage aqui com o irmão Wellington. Agradecer o irmão Samir, né? Que também é músico da Casa de Deus. Baterista. Grande baterista da Casa do Senhor. Nossa opção basta hoje ele está, não é substituindo, porque eu acredito que ele está fazendo um grande trabalho aqui conosco, né? Mas o irmão Edinardo, que é um dos nossos produtores do programa Julian, né? Nasceu a ideia, comuniquei ao irmão Edinardo. E o Edinardo ele está na congregação, que ele teve que substituir também lá um servente que faltou, rapaz, a obra lá. Bênção de Deus. Né? Mas o homem não quer deixar a obra parar. Não pode. E aí ele está lá fazendo lá essa obra. O irmão Sami está conosco. Muito obrigado, irmão Sami. Que Deus o abençoe grandemente. Meus irmãos, o bloco 3, ele vai dizer assim, a música para adoração deve agradecer a Deus e não ao artista. Nós estamos falando exatamente isso, né? Deve engrandecer a Deus, não ao artista. No primeiro programa da Jubiluano, nós falamos com a Raquel Nara sobre a questão da perfeita adoração e da questão de colocar o Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda adoração, no centro dessa adoração. E comentávamos naquele programa sobre o troféu do melhor artista. Qual o nome mesmo? Até esqueci do nome do troféu, né? Geração Salvador, quer dizer, eu nem lembro não, porque eu não fui a fundo, mas eu particularmente, mano, achei aquilo um absurdo, né? Porque o nosso propósito é o quê? É colocar Deus no céu. Através do que eu toco, se eu toco bem ou se eu toco mais ou menos, mas quando eu chego na igreja, que ligo ali a guitarra, eu repito essas palavras, irmãos. A glória de Deus não é para mim. Eu digo assim, isso aqui, Senhor, é para ti. Então, esse é uma questão muito séria, né? Que a música para adoração deve engrandecer a Deus e não o artista. Não é isso? É interessante aqui, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Outro seu livro, viu? Vamos mostrar aqui, ó. É porque nós precisamos ter base daquilo que a gente desenvolve e acredita. Eu falo, irmão Thomas, que todo obreiro da Assembleia de Deus tem esse livrozinho aqui, ó. Mostra aí, irmão, para os nossos telespectadores. Declaração de fé das Assembleias de Deus.
Isso aqui, nosso querido, inclusive o comentarista atual, Ezequiel Soares, Ezequiel Soares, que é o comentarista da EBD, né? Da EBD, é o responsável, né? É um dos coordenadores teológicos da CPAB, produziu essa grande obra, e todos nós precisamos entender. Aqui fala sobre crer em Deus, em Jesus, na Trindade, no Espírito Santo, inclusive fala sobre adoração. Olha só o que ele diz aqui. Eu vou reprisar aqui a fala aqui no capítulo de número 15 sobre a verdadeira adoração. Olha o que diz: cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado. Aqui já tem um ponto bem interessante. É um serviço sagrado, aí onde vem culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e pelas suas obras. E ele utiliza aqui Mateus capítulo 4, verso 10. Então, nesse quesito que você tratou do programa, da adoração, que a gente tem que entender que é para Deus e não é para o homem, nós precisamos perceber, olha o que Davi nos ensina quando ele vai pegar a arca. Ele vai pegar a arca onde? Na casa lá de Obed-edom, que também era um levita. Só que Davi, ele esquece de detalhes. E esses detalhes fazem toda a diferença no momento da adoração. Exato. Um detalhe. O que é que ele faz? Ele organiza tudo. Porém, todavia, na hora de colocar a arca, ele coloca a arca onde? Na carruagem de bois, né? Coloca os bois. Ao invés de você levar os levitas sacerdotes. Porque deveria ser levado por 4 sacerdotes, não é isso? Um a cada lado da arca, né? E aonde? Onde é que deveria ser levada essa arca? Pelos os levitas? No ombro. No ombro? Tinha que sentir o peso. No ombro. É uma responsabilidade, né? Mais ou menos mostrando que você não pode adorar a Deus de qualquer maneira. Não, de qualquer jeito De não. qualquer jeito não, é do jeito que Deus quer. Quando Davi vai caminhando, olha só, aí, matar, sacrificar para Deus ter misericórdia. alguns pregadores são tão assim empolgantes, né, que diz Deus coloca o pé naquela carruagem e tropeçam, né? E aí usa uma expressão assim meia forte, né? Mas eu não sei onde foi que aquela pedra apareceu, o que aconteceu. Eu sei que Deus não estava mostrando daquela forma. Sim. E o episódio mais triste dessa história, irmão Hélio, É dramático ali. É uma morte desnecessária. Uzá era amigo. Amigo. Interessante que Uzá, irmãos, era da tribo de Judá, mas não era da tribo de Levi. Porque a ordenança do tabernáculo era que só quem deveria levar a arca. E não é exatamente os levitas, é um grupo específico de levitas. Já foi falar que levita que não é músico. Você leu um texto aí, eu acho que foi, que ele diz os levitas, vírgula, que eram músicos. Isso me diz o seguinte, que nem todos eram músicos. Olha que A pergunta que nos faz nesta manhã: o que é que Uzá estava fazendo naquele momento? Ele fez uma ação boa ou não fez? Fez. Ação Fez. É uma ação boa. Zelosa, digamos assim. Uma parte cuidadosa. Mas Deus não tem esse olhar. Isso me lembrou outro versículo, outro texto. Deus não olha dessa forma. Que eu não me lembro onde está, acho que está em Sofonias, não me lembro. Que os sacerdotes estavam trazendo sacrifícios errados diante de Deus. Animal cego, mutilado, e Deus não aceitou. E Deus preferia que eles não abrissem o templo do que eles viessem com esses tais sacrifícios. Quando a arca cai, Uzá vai tocar. Na mesma hora é fulminado. Davi fica o quê? Revoltado. Triste. É como nós. Vamos adorar a Deus e o louvor não acontece nada. Irmãos, e foi tão trágico porque Deus abriu Uzá ao meio. Fez uma fenda. A Bíblia diz que fez uma fenda. Quem via daqui dava para ver o outro lado de Uzá. Você vê como a seriedade que Deus ele leva no que diz respeito a uma adoração perfeita, genuína. Porque temos que entender isso. Quando acontece aquela fatalidade, Davi fica, todos nós conhecemos a história, fica muito revoltado com aquilo, questionoso, questionando a Deus e todo mundo. Aí Davi vai entender uma coisa. Davi vai compreender. Aí ele volta ao quê? Lá no Antigo Testamento, vai pegar a Torá. Deixa eu ver o
que foi que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Acho que eu falei que a música do Antigo Testamento. Nós precisamos conhecer a origem das coisas. Para a gente poder desenvolver com perfeição aqui nos nossos dias. Então você vê uma pessoa, chega um músico na igreja, chega um canto na igreja, não observa os detalhes, não observa a forma correta de adorar, chega e adora e pronto, como se Deus fosse uma pessoa que não analisasse esses detalhes. Com certeza. A irmã André está dizendo assim, ó, Paulo e Silas louvaram e as cadeias foram quebradas. Tem poder no louvor. Ela diz mais, hoje muitos músicos estavam se perdendo. E quando chegam à igreja, só tem barulho e nada de unção. Meu Jesus. Eita glória! Aí dá uma mensagem aí, viu? Chicote aí nos viu? Dá uma mensagem. Dá uma mensagem. Vai, fazer o Deixa eu só concluir, por favor, essa parte. E aí, quando Davi entende, eu preciso reorganizar minha adoração para conduzir a presença de Deus. E ele vai o quê? Vocês tiram realmente o peso humano, os animais. Não precisavam botar força. Então, mas a Bíblia diz que tem que ser os levitas, aquela tribo escolhida para carregar. E vocês vão levar a arca, o peso nas costas. E os ombros não poderia ser maior do que o outro, tinha que ser nivelado igual. Nivelado. Para poder o peso não sobressair sobre o outro. Ou seja, todos tinham que sentir no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma hora, o teor da responsabilidade. Glória. Aí quando Davi faz direito, organiza tudo direito, o louvor é recebido de Deus. E aí eu vou usar a mesma frase que você usou. Não é de todo jeito que Deus recebe. Ah, todo louvor Deus recebe? Não. Ó, e se você não aceita isso, o problema é seu. O problema é seu, Deus não tá nem aí. Então, se você aceita ou não. Mas realmente Deus não aceita o louvor de qualquer jeito, né? É preciso estar nivelado. Está nivelado, né? E é bem pertinente o comentário aqui da irmã Andréa, porque ela diz, há muito barulho, né? Há muito barulho, pouca unção. Nesse contexto a gente se preocupa, porque, como eu digo, sempre, e mais uma vez, não generalizando, a parte técnica, né, é super importante. Demais. Músicos do meu Brasil Guarani, estudem, procurem se aperfeiçoar, mas a parte espiritual é mais importante, né? Mais importante. Eu diria que a questão da consagração, de orar e tal. Por exemplo, eu coloquei aqui, irmãos, uma coisa importante. Davi, ele era músico, Sim. Compositor. multi-instrumentista, compositor, e eu estudando em Oséias, eu acho que Oséias vai falar, ou é Amós, que vai falar que Davi, ele também era construtor de instrumento musical, era luthier também. O homem era completo. Completo. Só que tinha uma diferença, irmão Thomas, entre ele e os outros músicos. Não tinha músico em Judá, não, naquela época, só era ele. Tinha, irmãos. Sim. Muitos. Mas ele tinha uma diferença. Olha o que diz o Salmo 150, verso 1 ao 6. Louvai ao Senhor com harpa e louvai ao Senhor com saltério e com instrumento de cordas. E muitos desses instrumentos que é falado lá em Crônicas capítulo 13 ou 14, foi ele que construiu. Símbolo, né, saltério, alguns desses instrumentos ele que fez, construiu, inventou. Enfim, a diferença que Davi tinha dos outros músicos era o espírito. Porque quando Saul se perturba, irmão Thomas, será que ele chamou os músicos do palácio? Será que os músicos do palácio resolveram o problema dele? Não. Vai lá na casa de Jessé, porque tem um meninozinho lá que toca harpa. E a Bíblia não diz se Davi frequentou algum conservatório, se Davi fez alguma faculdade de música. Mas a Bíblia também diz que a Bíblia também não diz que não tinha, né? Então a gente pode entender que Davi, ele tinha acima de tudo essa unção que a irmã Andréa falava. Esse
Espírito de Deus na vida. E quando ele tocava, irmão Abraão, os demônios da vida de Saul, sabe? Há uma diferença, não é isso? É interessante, a gente deve se perguntar, nós que somos músicos, Do livro de dança? em qualquer instrumento, e os cantores, né, de hoje, aquilo que eu estou fazendo, ela está levando as pessoas realmente a encontrar ou a elevar-se à presença de Deus. Porque essa frase que a André falou, ela é muito pertinente mesmo, muito forte. Porque não é simplesmente o tocar. O fazer, como você falou, utilizou aí o som e louvor, né? Assim, nessa parte técnica. Nós temos hoje muitos músicos bons, tecnicamente, uma harmonia muito profunda, cada um respeitando a altura do seu instrumento, cada um fazendo. Mas o resultado é só essa parte? Qual é o resultado em um louvor que expressa a adoração a Deus? Ninguém me contou. Eu vi, eu já participei, quando estão ministrando a palavra, e vem sempre naquele momento do louvor, até mesmo antes da palavra. Eu já vi os meus olhos, Deus permitiu ver pessoas, um louvor sendo cantado, gente vindo à frente, aceitando Jesus sem ter feito o apelo ainda. Sendo movidas pelo Espírito através da música. Sendo movidas pelo Espírito Santo através da música. A pergunta, irmão Lucas, que não quer calar nesta manhã, para todos nós que estamos ligados. Há uma crise de identidade musical verdadeira e sacra dos nossos dias. Nós temos que sinalizar que há uma crise. Da mesma forma que há uma crise de palavras genuínas, verdadeiras, palavras cristocêntricas, palavras que realmente falem da Bíblia, não falem do homem, não os testemunhos de pouco, não. Então, há uma crise de música sacra que eleve a igreja a uma dimensão espiritual poderosa, que todos, numa ambiência só, começam a levantar suas mãos e dizer: Jesus está aqui, o Espírito Santo está operando, tudo pelo mover da música. Nós precisamos retornar urgentemente. Nós músicos, eu me incluo também, porque não deixo de ser, de nós levarmos a igreja a perceber isso. Não é só ali, o baterista daqui, não é só tocar, não é só a parte técnica, tudo perfeito, nota perfeita, ritmo perfeito, tempo perfeito, mas o resultado, que é o importante, nós precisamos entender qual é o resultado. Vidas vindo no altar, vidas sendo edificadas, vidas sendo transformadas. Está aqui no fundo musical esse louvor. Daqui a pouco estou falando estranho, viu? Meu Deus do céu. Porque a música toca, gente. A música toca. Eu não vou utilizar isso como parâmetro, mas eu posso dizer, em certos momentos, a música, ela fala muito mais forte do que uma ministração de 40 minutos. Com certeza. Eu já fui ministrado por louvor, muito forte, até às vezes no momento da ministração de uma palavra. Porque o louvor, ele atua da mesma forma que a palavra tem a sua atuação. O louvor, a música também tem a sua atuação. E aí eu queria, me permitam tocar. E o que é o ministério de louvor? Se nós estamos falando de música, o que é o ministério de louvor? A responsabilidade. Que uma das coisas que mais fico feliz, irmão Lucas e irmãos, é o ministério de louvor saudável na congregação. E com isso que o irmão falou, já era... Deus está trabalhando aqui, já era o bloco 4, né? Olha só que maravilha. O bloco 4 é: música é ministério ou apenas um serviço? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu fazer Essa mesmo. é forte. Essa é forte, viu? Também. Irmão, me diz uma coisa. Eu acho que a pergunta é meio simples de responder. Acho que já foi respondida, né? Mas por quê? Porque não só mexicante, mas todos têm que louvar a Deus. O que me leva a louvar a Deus? Quais são os meus motivos? Graça. O que faz você louvar a Deus é a graça. Você sabe melhor do que eu que é a graça. Favor imerecido. Era aquilo que eu não merecia. Por que eu louvo a Deus? Por que eu estou louvando a Deus hoje? Porque eu tenho que louvar a Deus. Por que eu tenho que louvar a Deus? Porque Ele nos criou para ser louvado.
O objetivo da criação do homem foi para louvar. Porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento. O universo glorifica a Deus. O universo louva a Deus. As coisas criadas, os pássaros, todos esses seres louvam a Deus. E nós, seres humanos, que somos obra-prima dele. Por que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus porque Ele é o único que é digno de louvor e de adoração. Eu louvo a Deus porque Ele tem dado a graça, a bondade de estarmos de pé. Louvo a Deus porque louvar não é um pedido. Louvar é um mandamento. É um mandamento. Ele está pedindo, Deus não está fazendo aqui, Deus não é pedinte. Deus é pedinte. Deus Por também favor, vai meu dar isso, povo, por favor, me louvem. Ele Eu manda preciso ser adorado para o meu ego ser exaltado. Não, Deus não faz isso, não. Ele manda e a gente faz. Olha só. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Glória a Deus. Obedecer a É um Deus. mandamento. Olha o que diz, todos, Salmo 150, não é isso? 150. Todos, não diz só uns, todos Amém? que têm fôlego, louvem ao Senhor. Eu coloquei uma observação, né? Na pregação aqui. Falei, né, que o verdadeiro louvor vem na revelação cada vez maior de Deus. Ou seja, conhecer mais a Ele, seu caráter, princípios e vontade. Ou seja, o verdadeiro louvor, né? O que talvez nos leva também a louvar é quanto mais conhecemos mais a Deus. O seu propósito, quem Ele é. Fazendo isso, nós instintivamente, naturalmente, né, encontramos mais objetivos, nós somos impulsionados a louvar mais a Deus. Até porque quando a gente louva, quando a gente prega, lê a Bíblia, a gente está conhecendo mais a Deus. A gente obtém mais conhecimento por meio disso. E até entrando um pouco no anterior, não sei, né? Mas o importante é você olhar para quando você está tocando, quando você está pregando ou louvando, é você observar. Não é estar perfeito para você ou para os que estão escutando, e sim para Deus. O nosso propósito é fazer perfeito para Deus do jeito que Ele mandou a gente fazer, para que assim a gente consiga sentir a presença dele ali, sentir a graça. Isso sim que é o nosso propósito. E se você não gosta, o problema é seu. Exatamente. Esse Thomas é uma bênção. Tem que ser direto, É é assim certo, mesmo. é certo. Então, agora outra pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, que eu acho que... deixa eu ver. O que acontece quando louvamos a Deus? Eu já falei, já deu versículo. O que acontece? Qual é o resultado disso? Atos capítulo 16, verso 25. Já foi. Aí o André já dá a resposta. O Senhor se manifesta. Pronto. Exato. Senhor. Engraçado que, tipo assim, é uma coisa, né? Que Deus não precisa responder nosso louvor. Mas não precisa. O motivo de estarmos louvando não é motivo que esperamos ser respondidos, mas o Senhor, quando a gente está louvando, com o intuito, com a intenção correta, Ele se manifesta. É interessante, olha só, quando Paulo e Silas estavam na prisão, eu acredito, um pensamento meu, que eles não tinham noção do que ia acontecer quando eles louvavam. Com certeza não. Sim. Eles não tinham noção. Eles não tinham a imaginação que quando eles começassem a louvar a Deus... É tipo assim, irmão, eu vou louvar aqui, eu tenho certeza que Deus vai mandar. É como se você tivesse automaticamente colocando Deus dentro de sua caixa. Eu vou louvar a Deus, então quando eu estiver louvando, Deus vai se manifestar. vai se manifestar. Não, Deus não age assim. Não é porque eu estou louvando que Deus vai agir. A minha intenção é louvar. O agir é Ele que vai decidir. Se ele não Com agir, certeza. ou agir, Com certeza. Então, você lembra muito do episódio do profeta, né? O profeta veio um furacão, lá vem Deus. E não era. E não era Deus. eita. Né? Vem um redemoinho, é Deus. Até o profeta se Se confundiu. confundiu. Né? E lá vem um finalzinho, cisco é o finalzinho de uma tempestade, aquela coisinha, Brisa suave. Né? brisa suave. Aí lá vem Deus. Não, Abraão, não sou eu que escolho como ele vai agir. É ele que escolhe. É ele. Entendeu? Às vezes você chega no culto, aí você ensaia 1, 2, 4, 5 vezes, aí o hino fica Perfeito. perfeito. Mas na hora do culto,
não acontece Nada. 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 Mas existe culto, principalmente na Betel, que eu nem sai direito. Eu olho pro Eudes, um abraço ao CMA, né, os irmãos Grupo John, CMA. Eudes, temos um novo integrante, Marcos e Mateus, né, também. Um abraço para os irmãos John e os cantores. Incrível que quando a gente pensa que, rapaz, a gente tem um ditado na música, né? A gente vai tocar a gente fala uma palavra lá, né? Aí vai tocar de qualquer jeito, porque a gente não ensaiou. Mas sai um louvor tão agradável, a igreja entra numa dimensão espiritual, porque como a música está dizendo, é ele que opera, entendeu? É ele que faz. É óbvio que eu tenho que me aperfeiçoar, é óbvio que eu tenho que ensaiar, eu tenho que chegar a pelo menos 99% do que eu vou entregar ali no culto. Mas quem opera é ele, né? E é por isso que esse bloco ele está dizendo que a música é um ministério ou é apenas um serviço, irmão? A música é um ministério. A música ela deve ser tratada como um ministério. Sem dúvidas. Não como uma coisa à parte. Da mesma forma que existe o Ministério de Mulheres, que é o que nós chamamos aqui de senhoras, da mesma forma que existe o Ministério da Juventude, existe o Ministério da Criança, existe os novos convertidos, a música também é um ministério que precisa de uma liderança, que precisa ser orientada, que precisa ter ali uma pessoa que coordene. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu fiquei procurando aqui alguns assuntos da EBD que envolvesse música. E de fato, meus irmãos, eu não encontrei. Eu vim encontrar numa revista da EBD no ano de 2002, terceiro trimestre de 2022, dos pré-adolescentes. Pré-adolescentes. Olha a temática. O papel do talento musical. Eu fiquei procurando alguns assuntos. Tem um trimestre também falando sobre adoração da nossa revista de adultos, mas especificamente tratando disso, falando sobre isso, eu não encontrei. E eu fico me perguntando, por que é que tem muitos prejuízos hoje dentro dessa área do louvor e da música? Será que é simplesmente porque nós escutamos muitos? Eu acho que vocês vão lembrar do que eu vou dizer. Nós escutamos no nosso tempo. Músico não é crente. Isso. Músico não ora. Músico não ora. Músico não lê a palavra. Músico não lê a palavra. Músico não se consagra. Quando o pastor começa a pregar, os músicos saem tudo de cena. Jesus, velho. Quando começa a mensagem, parece que dá uma dor de barriga nos músicos. Não sei o que negócio é esse. E sai todo mundo. Quando vai voltar para cantar, vem todo mundo correndo. Eu não sei se foi só eu que passei por isso, né? Eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque na Betel os músicos ficam dentro da igreja. A questão que eu me pergunto sobre isso, o que está faltando? Será que é só da responsabilidade dos músicos? Ou é de uma liderança que dê uma orientação? Uma liderança que chame para esta responsabilidade? Assuntos voltados. Acho que os dois. E aí você vai... A sua resposta é a que eu entendo. É uma completude. Por quê? Porque acredito que muitos não entendem a música como um ministério. Muitos entendem, não, música. Tem músico aí? Tem, tá aí. Não, tem não. Então, como um elemento a mais. Só como um elemento se tiver músico, tudo bem, mas as coisas funcionam. Não é. Se não tiver músico, as coisas também funcionam. E não é bem assim, tira a música do culto. Tira, não deixa ninguém. E como é triste quando você chega numa congregação e não tem pelo menos um violãozinho lá, né? Meu Jesus. Não é triste, é mesmo? É desanimador. É desanimador. E aí, olha o que ele diz o seguinte. Esse artigo aqui eu vou transcrever, que eu faço questão, porque isso aqui é muito importante. Ó. Olha o que ele fala sobre a importância, em um ponto aqui, a importância do preparo na adoração. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou falar aqui. A importância dos músicos na igreja. Olha, e Davi ordenou ao seu chefe dos levitas que designasse algum dos seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais. Aí vai dizer, com alaudes,
com harpa, com símbolo, e levantasse a voz de alegria. 1 Crônicas 15, 18. Ele vai dizer que Davi era um pastor que tinha a música no seu coração. É o que você falou. Isso aqui eu achei lindo. Quando ainda bem jovem, já tocava a sua harpa e afugentava os espíritos malignos de Saul. Olha o que ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Davi tinha 4.000 cantores. Isso aqui é lindo, gente. É muita gente. 288 professores de músicas. Olha só. Sua equipe estava dividida em 24 turnos. E o povo louvava ao Senhor perante a arca do concerto. Ou seja, ele era alguém que investia na música. Pesado. Porque ele entendia que a música era um ministério também. Entendia. Ele entendia. Onde você chegou, eu quero dizer, Davi investia porque ele entendia A importância. e a importância desse ministério que é a música. Né? Por essa Interessante. razão que a música ela tem que ser tratada pelas lideranças e por todos que compõem, que é um ministério, que precisa também da mesma responsabilidade, que precisa ser desenvolvido do mesmo jeito como os demais ministérios, que precisa ser cuidado da mesma forma como os outros demais são cuidados. Quantos músicos eu conheço, e você conhece também, meu Lucas, que não estão afastados da igreja porque foram tratados, mesmo com toda a dificuldade que tinham, com toda a problemática que tinham, mas foram tratados mesmo assim de uma forma muito brusca. Com certeza. Até ele dizer assim, não, tanto faz você estar aqui como você não está aqui, não faz tanta importância. Quantos músicos que hoje não tocam mais na igreja, estão tocando no mundo porque as lideranças não abriram a sua visão para esse entendimento de cuidar da mesma temática. E o que acontece muito, você acabou de falar. Tem um exemplo muito. Meu irmão, que hoje está na Betel tocando contrabaixo, Olha aí que maravilha. tocou já uns 10 anos em banda de forró, mais. Isso aconteceu com ele quando ele tinha 14 anos, né? Estava tocando numa campanha, que eu não vou dizer o nome da campanha, e aí o irmão, à época, disse assim, ó, você não pode tocar aqui, você é cru, você não é cru. Meu Jesus. E o que foi que aconteceu com ele? Foi pro mundo. E o mundo faz o quê? Abraça, cuida, paga, Isso paga. investe. Seja muito ou seja pouco, mas o músico do mundo, ele é remunerado. Não é isso, irmão? É demais, Não é? é demais. E aí o que acontece? Então há um atrativo, porque queira ou não queira, os melhores músicos estão dentro da igreja. E o mundo sabe disso, irmão. Não é? Principalmente os músicos assembleanos, né? Vamos tocar, vamos tocar e o irmão canta de qualquer jeito e o músico vai lá e música. Por quê? Porque os músicos, os melhores estão na igreja. O mundo sabe disso. E o mundo sabe disso. E ó, pega mesmo, né? Pega esses talentos e vamos usar lá no mundo. E você fala uma coisa muito séria, irmão. Às vezes uma palavra que se diz a um músico. E esse místico de que músico é cru, né? Essa expressão cru, né? Que a gente conhece, que não é crente, que não ora, que não consagra, que está ali só para tocar, faz com que o músico ele vá se afastando, de repente ele está no mundo, né? E eu quero dizer também que nós não estamos para passar a mão na cabeça de quem está errado e não quer nada não, né? Mas é o que você fez. Ligou para mim e disse, eu estou precisando de um guitarrista, venha tocar. Tá entendendo? Quer dizer, eu estava solto, não estava integrado no serviço. Mas a partir do convite do irmão Hélio, do cuidado, quando ele esteve lá na congregação, eu estou na Betel até hoje, para a glória de Deus. Interessante que a gente não tinha nem a percepção. Você não tinha nem a percepção de você chegar hoje, né? Assim? Com certeza. Hoje você está. Você nunca imaginava que você voltar a tocar. E aí agora eu estou liderando esse trabalho da juventude, né? Que maravilha. Por quê? Porque a visão não é simplesmente nossa, é a visão de Deus, mas a gente precisa ter ação. Isso. Ação de eu preciso enxergar. É igual um pregador. Aqui, os pregadores aqui abençoados aqui. Da mesma forma que a gente cuida do pregador, um jovem pregador, você vai pregar, vamos ver aqui uma saudação. E aquele jovem, na sua iniciação,
da pregação, fala coisa com coisa, diz uma coisa que, meu Deus, é bombástico. A maior heresia de Meu todas. Deus, aí você vai fazer o quê? Aí todo mundo cai em cima. Lembrando aqui, a primeira vez que eu preguei foi na Curicaca, eu deixei Sadraque, Mesaque e Abednego queimando até hoje. Até hoje, mano. Tava tão nervoso que não tirei os homens da fornalha. Aí o que acontece? Desde o homem voltou com a fome, meu parceiro, meu. E o que acontece? Você vai ter o cuidado de saber orientar aquele jovem pregador. Senta aqui, vamos fazer um discipulado aqui. Olha, cuidado, utilize esse da mesma forma. Se a gente entende que precisa ter cuidado, que Paulo tinha com Timóteo, com o pregador, nós precisamos também ter. O músico faz uma coisa gritante, não é chegar lá e... É o pastoreio também, porque é o ministério. É o cuidado de orientar. Olha, principalmente os bateristas, né, que são muito taxados pela altura, né? Acho que as congregações aí, enfim, o baterista é muito fixado em relação a isso. Aí tá muito alto, enfim, é tanta coisa. Mas às vezes é o cuidado de você entender a dinâmica. Muito recordo muito do maestro Isaías, né? Já ia falar. Excelente músico. Olha, se eu pudesse com o chapéu, eu tirava o chapéu, porque ele entende logo cedo, quando ele tocava na Água, no grupo A, ele naquela bateria, muito pequeno ali, e fazendo aquela forma muito linda. E hoje ainda ele diz, pessoal, pianinho. A gente já entende o que é o pianinho que ele fala. Eu assisti um workshop do Isaías, na bateria ele diz assim, olha, esse instrumento é um instrumento de percussão. Eu nunca esqueci disso, né? Porque na minha área não é tambor, não, é cordas. Aí ele diz, olha, esse instrumento é de percussão, mas não é de zoar. Eu nunca esqueci disso, como o Isaías disse. Isaías é referência para todos nós, né? Referência. O Ágape geral, Josafá, Edmilson. Grande abraço, se estiver nos ouvindo aí. Grande abraço, eu queria muito fazer um programa com eles aqui também. Amém, irmãos? Irmãos, outra pergunta. Qual é o momento para louvar a Deus? Eu tenho um versículo aqui. A resposta dos irmãos. Não só o momento de Noé. Qual é o momento correto de louvar a Deus? O momento correto de louvar a Deus, ele é aquele momento, vamos falar, no ambiente de culto, né? Onde você conduz a igreja à presença de Deus. Estou falando um aspecto de ministério de louvor. Nós estamos tratando sobre essa questão. Isso. É no momento que você conduz a igreja à presença de Deus. Então ela tem que ter essa percepção. Porque eu vou dizer que o ministério de louvor, ele prepara o terreno. Ele prepara o terreno para a palavra. Quando nós não entendemos que a música é um ministério, a gente não coloca esse louvor que prepara, e já ouve o pregador tem que dobrar, às vezes, para poder trazer a igreja para aquele entendimento. Quando o louvor é bem prepara aquele terreno, o pregador já chega, ó, e já está tudo molhadinho. Chega o pregador, combina a pregação, sobre o que é a pregação. Então, o momento oportuno é aquele. E outra coisa, a percepção que você tem. Porque você está num culto aqui, aí você tem um repertório já preparado, tudo ali. Mas Deus ali, mas o culto aqui está falando sobre isso. Pessoal, muda. É esse o louvor. Esse aqui é o louvor. Quando você coloca aquele louvor, pronto. A percepção que é o Espírito Santo que lhe conduz. Isso eu estou falando no ambiente de ministério de louvor. No ambiente de vida. Na vida de um cristão. É todo dia. Toda hora. Toda hora você tem que louvar a Deus. É exatamente a resposta que estava aqui. Todos os dias. Salmo 45, verso 2. Toda hora. Todos os dias bendirei, louvarei o teu nome para todos sempre. Porque antes de eu levar pessoas a Deus, eu preciso me levar também a Deus, né? Então, um ministro de louvor, músico, antes de tentar, porque não é nós, antes de tentar levar o povo a Deus, eles precisam também ser levados a Deus. Com certeza. Eles têm que ser ministrados por isso. Isso no ensaio, no momento de fala, no momento do entendimento, eles precisam ter entendimento. Pessoal, nós vamos, naquela hora do culto, naquele momento do culto, nós vamos preparar, levar toda a igreja a Deus, mas nós precisamos também ter o nosso momento de elevarmos a Deus, para que aquilo possa ser reverberado de forma genuína, de forma sincera, e aí não entra a fala da André, não ser só um barulho musical, mas algo muito bom. Irmão, uma coisa que eu estava vendo, quando eu assisti a pregação sobre o louvor, né, é que o pregador falou o seguinte: devemos louvar a Deus segundo a sua imensidão.
Ou seja, ele estava dizendo o quê? Que Deus é tremendo. Deus pega as águas do mundo e coloca na palma de sua mão. Ele conta nos palmos tudo que existe. Ele até citou o versículo do Salmo 150 versos 2. Eu acho um trabalho, e aí um ponto dele, né, que os que louvam, os que adoram, invocar os músicos também, né, tem que buscar adorar o Senhor da mesma forma, na mesma dimensão, por mais que seja impossível, que a grandeza do seu poder. Ou seja, o objetivo, o ápice do louvor é chegar cada vez mais perto de Deus. Glória a Deus. Esse é o seu podcast Júlio One, o podcast da juventude da Betel 1, né? Continue conosco na web rádio PC Calcaia e estamos no Instagram também, Ao vivo. web rádio PC Calcaia. Participe conosco, Mande mensagem. mande uma mensagem aí para o irmão Wellington. Esse é um programa que eu não queria que terminasse tão cedo, né? É bom, né? É. É bom, Fábio. Está sendo agradável demais estar aqui com o irmão Wellington, que é um exímio conhecedor do assunto, né? E muito bem, irmão Wellington, eu queria tratar agora uma questão sobre dom versus estudo, né? Então, eu acredito que todos nós, irmão Thomas, eu acredito nisso, nascemos com a predisposição para algo, não é? Então, eu acredito muito nisso. Meu sobrinho, que é baterista também, que agora está na Betel, eu morava perto de casa e eu via que ele, desde cedo, ficava fazendo assim com as mãos, né? O próprio Miquel, filho do irmão Chiquinho, né? Miguel, ele tem aquela coisa de estar querendo bateria e tal. E eu já disse para o irmão Chiquinho, isso vai ser um grande baterista, porque é uma predisposição. Mas se essa predisposição não for trabalhada, irmão Abraão, Jesus deixa muito claro a parábola dos talentos, né? A um ele deu 5, a outro deu 2 e a outro. né? Mas ele não deu aquilo ali para que você guardasse. Ele queria que você pegasse aquele dom e desenvolvesse o dom. Então Deus te deu uma predisposição, Abraão. Você tem que desenvolver. Então, a minha predisposição, praticamente de cordas e tal. Então eu tenho que trabalhar aquilo, estudar. Muito embora eu estou estudando muito todos os dias. Mas há uma preocupação nesse tema, um dom versus o estudo, né? As pessoas têm um dom, têm uma predisposição, mas por não se capacitar, elas não chegam ao que nós chegamos que nós dizemos que é um nível mais elevado. Eu acompanhando, e você tocou no maestro Isaías, e eu acompanhei muito as campanhas. Eu fui em Bigu, e aqui nós tínhamos umas caixas que pesavam uns 200 quilos. Você lembra dela? Quase arrebentando a minha coluna. Mas eles levavam aquilo no caminhão para as campanhas, né? Para as campanhas. Hoje tem um ônibus, né? Maravilha. Meu nome no ônibus é Abraão. Abraão aí é muito maravilha, já leva tudo, mas naquele tempo não. Super grave, enorme que tínhamos aqui, e a gente levava isso. E eu lembro de uma campanha que fizemos no Tabapuá. E aí eu conheci o Isaías como baterista, sempre conheci como baterista. Multi-instrumentista, Isaías, né? E aí a gente montava o som 4 horas, a campanha à noite, terminávamos de montar. Sempre tinha um apoio, né? Uma irmã, né? Tudo tinha. Né? E aí a gente ficava lá e jantava, né? E eu jantando, olha o que é a diferença do dom pro estudo, né? E era 6 horas eu jantando, e eu ouvindo na praça uma guitarra linda, um som lindo de guitarra. E eu disse, que esse guitarrista? Quando eu fui, era Isaías, tocando guitarra. E eu fiquei impressionado, enquanto todos estávamos... Só não diz o ano que foi isso aí, viu? Para nós não termos o perigo de passar e já quase chegar aos... não vou dizer não. E aí ele tocando, eu disse assim, meu Jesus, como é que uma pessoa é assim? É baterista. Mas não. Ele É a melhor guitarrista que baterista, né?
Não, o instrumento base é bateria. Hoje, muitos instrumentistas tocam trombone, vários instrumentos. Mas eu fiquei impressionado como ele tocava guitarra. Quer dizer, para ele se tornar um grande maestro hoje, multi-instrumentista e uma pessoa incrível, né? Pessoa incrível, humilde. Foi preciso muito estudo. Não é, irmão Wellington? Olha, eu vou dizer uma coisa, isso, mais uma vez, vou reiterar a palavra, não está desassociado, não pode, entre o dom e o estudo. Eu, particularmente, assim, vejo que hoje muitos músicos, eu vou utilizar até uma palavra bem atual, tem muito músico no tela, né? Com certeza. E todos sabem o que eu estou dizendo, né? Porque hoje não estudam mais. Tem um dom. Você percebe, é visível, é perceptível. Até a forma de pegar o instrumento. Não, você percebe um baixista quando ele realmente... Quando eu peguei, meu professor foi o Edmilson. Eu saí ali das capoeiras, hoje as capoeiras ali, saí ali daquela rua ali, onde o Edson morava, ali, é uma rua antes, ali que a tua irmã mora ali, né? Bem antes ali. E aí eu saía dali e ia para Curicaca a pé, 2 da tarde, para aprender as primeiras notas musicais. E no primeiro culto que eu fui, o Edmilson disse, olha, você hoje, tu vai tocar esse louvor. Era só 3 notas. Mi menor, não me recordo. Dó maior e o Ré. Pronto. Ele disse, você já sabe. Agora depende de você estudar e desenvolver. Olha só. Já está aí. Pronto. Eu entendi que o dom Deus já tinha dado. Já tinha dado. Aquela vontade, a predisposição para aquilo. Só que eu precisava o quê? Estudar para desenvolver. E hoje eu realmente não sou um músico, mas uma coisa é certa, se me colocar lá, vergonha eu não passo. Com certeza. Então, vergonha eu não vou passar. Você percebe que hoje os músicos têm um dom, você sabe, para ter um excelente músico, mas percebe que não está estudando. Irmão, isso vem a questão do Chico, né? Como o senhor até brincou, né? Duas, 3 notinhas, pronto. Isso é preocupante, irmãos, porque no sentido de que perde a complexidade que a música pode trazer, né? Perde a beleza de ser complexo, difícil, vamos dizer assim. Eu acho isso ruim. É só você pegar um louvor do grupo Logos. Você pegar um louvor de Sérgio Lopes, notas tronchas, dissonâncias, muita 24 acordes. muito equilíbrio ali. Olha, os compassos da música, tudo nesse tempo, contratempos. Se você não estudar aquilo, se você não souber o que você está fazendo ali, aquela nota, por que aquela nota? Por que eu vou colocar? Porque cada nota, se você pegar um dó, você vai na escala todinha, tem uma escala, tem pentatônica, tem tudo isso que você precisa aliado ao dom que Deus lhe deu. Você precisa desenvolver. Modos gregos. Modos Tem que quebrar até gregos. Tem que quebrar até a Não a pestana do violão, né? Mas, na mas tem que queimar a pestana. Chega uma hora que você quer desistir, irmão. Passar 6 horas com o instrumento. Não quer nem ver. Mas Perceba, meus irmãos, ali é igual o pregador. Quando você escuta uma mensagem do pregador, ou de qualquer que está pregando, que ele começa a enrolar no público, Exatamente. você pede assim, Exatamente. esse aí não estudou. Não estudou. Esse daí, ele tem dom. Subia no público. Ele tem dom. Tem capacidade. A gente sabe que ele tem a oratória, mas ele não estudou o conteúdo. Escola Bíblica Dominical. Ele não sabe o que está Tá dizendo. lembrando, amanhã tem EBD, né? Todas as EBD. classes. Aí você vai cantar. Eu vou cantar para Deus. A sério. É como se Deus fosse o resto que recebesse de tudo. Eu vou cantar para Deus, mas deixa eu tentar aqui dar o meu melhor. Eu já sei. Vai tentar numa sintonia. Enfim, eu estou falando nesse sentido que a gente tem que ter, aliado ao dom que Deus nos deu, seja do canto, seja da pregação, seja qualquer um. Nós precisamos ter o preparo. Ter o preparo para a gente poder ter ciência daquilo que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo e de que forma nós estamos fazendo.
Uma das minhas críticas, eu acho que até o Chip, né? Essa questão de ser muito básico. Acaba sendo muito repetitivo no seu estilo, né? Não acaba tendo nada de novo. Glória a Deus. Primeiro, eu acho que é uma crítica válida. Então, esse é o programa Jubilan, podcast Jubilan com o irmão Wellington. Está sendo muito agradável. Não sei nem que horas eu vou terminar esse programa hoje. Daqui para 5 horas da tarde, a gente termina esse programa. Olha, vamos falar agora sobre o senhor. Né? Isso era para ser no começo, mas foi tão interessante que a gente... Manda mensagem, pessoal. O senhor falou que começou aos 12 anos de idade. 12 anos. Com o seu primeiro instrumento. Violãozinho. Violão. Já estava na igreja. Já na igreja. Nasceu na fé? Nasci na fé. Glória. Porém, tive alguns percalços no caminho. É compreensível. Pois é. Então, começou com 12 anos na igreja e tocando na igreja. Tocando, acredito, com uns 14 anos. Depois que eu comecei a ter os primeiros momentos ali, como você bem frisou, né? Eu participava muito dos congressos de juventude. Que congressos era aquilo? Que congresso? Era congresso de 3 dias, né? 3 dias. Então o grupo Ágape estava no auge, né? No auge. No auge. Então todo o congresso que tinha no campo de Calcaia era grupo Ágape. Ágape. Pelo menos assim era naquela época. Então eu sempre olhava para o contrabaixo e me apaixonava por aquele instrumento. Olhava assim e disse, um dia eu vou tocar esse negócio aí. Só que eu precisava ter um entendimento E aí o Edmilson faz, pega o violão, eu vou te ensinar. E não me cobrou nada. Eu vou te ensinar. Agora tu vai ter um desafio. Olha, Tu vai ter que ir lá para casa. e na nossa época, gente, não tinha internet. Tinha não. YouTube nem pensar. Pelo amor de Deus. Então, Até porque a condição que você não tinha também, eu não tinha condição daquilo. Meus pais, meu Deus do céu, não tinha condição de pagar uma você aula musical. aprendia com aquelas revistinhas de cifra. Cifras. Quando tinha alguém como Edmilson, como o Osiel, como os outros maestros, muitas vezes a gente não conseguia pagar, né? Remunerar, porque realmente o professor tem que ser remunerado, não é isso? E era muito difícil para nós, né? Demais. Para a gente pegar alguma coisa naquela época. Hoje está muito fácil estudar. Meu Deus. Hoje não estudar, se não estudar hoje não é por falta de tempo ou por falta de conteúdo, é por preguiça mesmo, de falta de disposição de querer agregar o dom da disposição de você aprender, porque nós temos hoje veículos aí enormes de informações. Bom, e aí eu saí ali hoje ali das capoeiras, né, saí ali para a Júlio Maria para ir lá para Curicá, todo dia, 2 da tarde, só quente. Eu tinha fome, eu tinha um sonho. Eu queria ser músico, eu queria tocar que nem eles. Eu dizia, eu quero tocar que nem tu, rapaz, no contrabaixo. Mas vai aprender aqui o violão? Eu comecei a aprender. E aí, eu sempre tocava na tônica, né, na nota zona solta ali. Aí eu disse, isso aqui é o que, Edmilson? Isso aqui no baixo é dó. Tá bom, pronto. Aí fazia o ré, e aqui, não, isso aqui tu vai fazer, aqui tu faz. Aí foi me ensinando as escalas. E eu fui amando aquele negócio. Aprendi o violão, um pouquinho, mas aprendi até hoje. Mas meu instrumento era o baixo. Todo culto que eu ia de jovem, eu queria sentar nas cadeiras da frente, eu queria olhar para o baixista. Até hoje. Onde eu for, eu olho para os músicos, eu olho para o baixista. Outra coisa interessante, né? Eu também sou assim. É importante o músico entender qual é o seu instrumento, né? É importantíssimo. É importante, né? Não quero tocar tudo, sim, mas escolha um para depois você desenvolver os outros. Escolha um. Você não é uma anomalia, você tem 20 braços para tocar tudo ao mesmo tempo. Você vive uma anomalia, né? Então você toque um, você capacite um, e aí você vai desenvolvendo outros. E na falta de um baterista, ou não, você sabe, não, eu arranho aqui, mas é um arranho que faz o ritmo acontecer. Então é assim. E quando foi que o irmão decidiu também a questão do ministério? A questão do ministério não foi uma decisão do irmão, acredito que é um chamado, né? E a gente está enfrentando isso também, sabe? Porque o chamado da palavra é muito forte na nossa vida, né? Mas conciliar música e o ministério da palavra às vezes se torna um fardo muito pesado. Por quê? Porque eu preciso estudar para a música, mas eu também preciso estudar a palavra, preciso estudar a escola dominical, porque
andam juntos, né? Andam juntos. Mas são dois departamentos diferentes. Andam juntos, mas são dois departamentos diferentes. Por exemplo, Não se mistura. não se mistura. Os pré-congressos, muito repertório para colocar em dia, muito repertório. E aí você está escalado para pregar no domingo. E aí você tem os ensaios na semana. Aí você fica naquela preocupação, né, das duas coisas. Como é isso, meu irmão? Na verdade, do ano de 2000 e... Deixa eu ver aqui se o HD roda direito, para poder te sintetizar melhor essa parte da música para o Ministério da Palavra. Eu sempre amei a música, sempre amei. E desde esses 12 anos, a música foi um chamado mesmo assim de Deus para tocar nessa área e desenvolver aí um pouquinho mais desenvolver. Só que Deus também falou comigo, ainda novo também, que desenvolveria também na área da palavra. Eu chamado como você da palavra. Só que eu nunca quis isso. Só que um dia, na primeira congregação que Deus, pela misericórdia, me colocou para dirigir, primeira congregação, ali no Metrópole 5, quando cheguei lá, e não tinha música. E eu tinha que fazer o processo de tocar, de dirigir, de cantar, de tirar oferta, de fazer isso e tudo aquilo só. Fica pesado. Aí Deus me ensinou uma coisa. Eu disse, Deus, e agora? Tem um ministério. Tem um ministério agora pastoral, local. Eu te ensinei, aí Deus, eu te ensinei a música para te fazer completo na minha obra. Não é para tu te tirar. É para te utilizar de ferramentas. Porque tem uma diferença de pastor músico e pastor que não é músico. Tem diferença. Grande. Você pode colocar um pastor numa congregação, um líder, que ele é músico, e coloque um que ele não é músico. Onde é que ele vai caminhar mais? Qual a visão dele, a percepção que ele vai ter? Para um pastor que não é músico, todo louvor está bom. Não é assim? Todo louvor está bom, isso. Mas um pastor que é músico, um líder que é músico, tem uma coisa errada aí. Eu acho que está faltando alguma coisa. Mas esse tom está alto demais não para essa cantora, não? Sim. Eu estou achando que esse instrumento está mais alto do que o outro. Ele vai tentar nivelar as coisas. Então, Até mesmo na questão do investimento, né? do investimento. Vamos comprar isso aqui. Não precisa disso não, está tudo bom. Tudo bom, tá tudo Está ótimo. tudo ótimo. É. Então nós precisamos ter essa percepção. Nós que somos das cordas, né? É um problema, né? Quando a corda não está mais servindo, né? Para comprar uma corda, pelo amor de Deus. Hoje a corda quanto é que está? De contrabaixo de 4 cordas, quase R$150. 150 reais. Olha só, não, é muito caro. É muito caro. Não dá. Mas o pastor, o que entende que a música é um ministério que faz parte, compre a melhor encordoamento. É o melhor. Quero que vocês estejam bem. Porque é aquela via de mão dupla. Eu vou dar o melhor, mas também vamos fazer o melhor. Então tem uma diferença muito grande. E Deus me ensinou que não era para me desassociar. Era um complemento naquilo que Deus tinha. Então tem pessoas que Deus chama, é o seu caso. Deus tá músico, mas Deus está lhe levando para caminhos mais nessa área. Não é para você tirar, é para fazer você entender, como meu caso, como eu entendi, que era o complemento do ministério. Nós conhecemos muito, Davi foi rei, mas era, sabe que Davi, quando estava lutando, ele no intervalozinho ele pegava a sua harpa para ficar tocando? Sim. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu não é para poder tirar outro, é para nos fazer caminhar. É obviamente que tem hora que você dá uma pausa, porque eu tive que dar uma pausa musicalmente, até hoje também não estou tocando. Quando falta o músico, uma pausa, mas isso não me tirou. Na hora que tem o músico, olha, tu vem tocar, agora. E eu toco ali como se fosse o último dia que você está tocando. A pessoa diz, rapaz, tu está empolgado aí. Não, porque é assim. Que nem sempre, né? É sempre acontece. Eu sempre que eu vou estar aqui, então eu vou dar o meu melhor. E a expressão, e para poder entender. Então, quando você tem uma pessoa que tem um chamado para o canto, tem um chamado para a palavra, tem um chamado para o ministério, e tem a música também que associa, você não é para tirar, é para fazer você completo, desenvolver, até
uma pessoa que vá ser um multiplicador em locais que talvez não tenha. E você entende, você conhece, não. Eu não vou tocar, mas eu vou ensinar pessoas aqui para fazer esse trabalho, que agora eu não estou podendo nesse momento, para você ser uma pessoa que vá somar e multiplicar, mas tirar, Deus me ensinou, que dá para conciliar a música ao ministério da palavra, ao ministério do louvor, e você vai conciliando e caminhando, e você não tira isso aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, só mais uma pergunta aqui para o irmão Edson, que nós vamos estar já encerrando o programa. Depois eu quero fazer uma 2 pergunta. horas de programa, graças a Deus. E tem muita coisa ainda para falar, né? Meu Jesus, Tem muita coisa. ainda tinha coisa aqui, será que música tem que ser pago ou não? Meu Deus do céu, vamos tocar nesse assunto não, né? Não. Ele tinha as coisas aqui anotadas. Vamos tocar nesse assunto não, né? Ele tinha as coisas aqui anotadas também. Tinha outro teminha. Podia. Mas com ela já estamos quase 2 horas. chegando aí a 2 horas. Mais de uma hora e meia. Né, de programa. Mas, irmão Edson, me diga uma coisa, irmão Edson. Vou falar aqui sobre a Betel. Meu Jesus, você vai tocar agora Que tem um carinho muito grande pelo irmão, né? E como é que foi esse ano? Foi um ano que passou lá? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses na Betel, né? Gostaria que quando o irmão falar sobre isso, mandasse uma mensagem para a mocidade, né? Que esse desafio que Deus colocou na nossa mão. Como é que foi a Betel, meu irmão? Olha, na verdade, quando eu falo da Betel, há um sentimento de gratidão, né? Que a Betel me abraçou, a minha família. Então, eu digo que eu não fui para abençoar a Betel, eu fui abençoado. Betel me abençoou de uma forma muito especial, porque eu sou daquela casa. Em outro endereço. O irmão é mensageiro. Da mensageiro de Cristo ali. Enfim, Tinha o irmão fundou os mensageiros de a minha Cristo. tia Catarina fundou, Foi? a fundadora daquele Mensageiros. Então, quando o pastor Daniel, e uma cruzada que a gente foi, acredito, lá em Canidé, quando ele lançou o desafio, né? Ele disse, eu estava com Jameson, com a juventude, né? Eu estava na Curicá, que ele me chamou para estar com Integrar a juventude. para ser a liderança da juventude, e com 2 meses que a gente estava junto, nós organizamos aí um congresso que teve na época do Jameson, né? Foi até lá na Conadec, e ele disse, você vai para Betel. Eu disse, meu Deus do céu, voltar à igreja onde você começou tudo, a área musical, onde você começou a palavra profética em relação à família, ao ministério, tudo foi ali. E recebi um desafio grande e aceitei. Minha esposa não conhecia, só ouvia que eu falava da Betel. E quando cheguei na Betel, fomos muito agraciados. Alguns desafios que todo líder que assume uma congregação tem os seus desafios. E eu assumi no dia 14 de agosto de 2023. Na terça-feira já tinha um pré-congresso de jovens. Quero dizer, Sim, já tinha um pré-congresso de Eu acho que jovens. o Adriel vai se pegar com essa. Já tinha um pré-congresso de jovens, inclusive a Vitória era líder, né? A Vitória era líder nessa época. E eu disse, não se preocupe, vamos dar prosseguimento, não vai mudar nada. E aconteceu. Em novembro nós já realizamos a festa de 49 anos. Vamos realizar a festa, é festa da igreja, vamos. É desafiador. E muitos projetos que foram desenvolvidos na Betel. E no ano de 2023 foi um dos maiores que me marcou e vai me marcar pelo ministério, que foi a festa dos 50 anos. Eu fico feliz, irmãos, porque quando eu conversei pelo WhatsApp, né, as redes sociais não é um problema também, pode ser bênção também, é bênção. E quando eu conversei com o Lucas a respeito dele para lá, integrar também e somar conosco na Betel, desafiador, fomos feito a festa de 50 anos, e chegou o momento de nós sairmos e irmos ali para Maracanaú, e foi muito difícil, né, porque havia muitos planos, inclusive alguns que foram desenvolvidos, e ainda está sendo desenvolvido, e vai ser desenvolvido mais ainda, mas resumindo, a congregação Betel 1 é uma bênção. Eu quero mandar aqui uma paz do Senhor para todos os irmãos da Betel, família Betel, como sempre chamava, né? Família Betel. Inclusive, nós tínhamos uma marca que falava muito com os irmãos, que era o Salmo de número 133.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade marca a diferença em qualquer igreja, em qualquer segmento, é a unidade. Então, quero mandar aqui a paz do Senhor também a toda a juventude da Betel 1, o Abraão. Fico feliz aí por você aí, estar firme, forte, engajado. Me recordo quando fui visitar vocês, está lá no seu cantinho, meio que esquecido, né? Assim, estava lá, bora Abraão, e hoje está aí desenvolvendo. Thomas, esse jeitão do Thomas aí, e aí a gente, no começo ali, o Thomas querendo me colocar sempre no estreito com perguntas dificílimas, né? Perguntas dificílimas. Perguntava logo sobre o dízimo, aí eu trouxe uma doutrina sobre o dízimo, aí eles pegaram sobre o dízimo ainda. Aí você lembra isso aí. Lembro tudo. Eu disse, então foi bom, né? E muitos irmãos lá, muitos irmãos que, se eu for falar aqui, eu vou passar muito tempo, mas de um modo geral, eu quero agradecer a Betel, todos os líderes. E quando também estava para sair, eu deixo isso aqui bem claro. Eu falei para o irmão Chiquinho. Ele disse, como é que fica aí, próximo que a juventude continue. Eu disse para ele, você tem chamada para liderar. Eita. Não só liderar jovem, mas liderar a congregação. Eita. Eu disse, não vai dar para mim não, isso não. Se ele tiver ouvido aí, manda mensagem agora, meu filho. Manda mensagem aí. E de forma que eu falei para ele, ó, e passou-se, né? E de fato aí, 2 anos depois, Deus orientou o pastor Daniel na direção de Deus e colocou, e o trabalho está lá. Então é assim, eu fico feliz, porque eu tive o prazer e a oportunidade de estar numa congregação onde eu nasci praticamente na fé. Meu pai também aceitou Jesus lá. Minha família desenvolveu lá. E aí você cuidar de um povo, eu não fui para abençoá-los, eu fui abençoado. Amém. Então fica aqui o sentimento de gratidão a toda a família Betel. E agora, Deus, eu queria fazer uma pergunta agora, né? A última pergunta. Vai ser para todos que estão na mesa, né? Eu queria que os irmãos me dissessem qual é o louvor do momento dos irmãos. Com aquele hino que os irmãos estão escutando mais atualmente, já que a gente está falando de música. Tá? Queria que os irmãos deixassem sua indicação para o povo de casa. Uma banda, uma coisa assim. Irmãos, esse hino que está tocando do grupo Drops falou muito no meu coração, né? É ele, por ele. E foi esse hino que eu escolhi para ser o tema do podcast, exatamente por colocar a adoração, colocar o dono da adoração, o próprio Deus, no centro, né? Quando fala que João Batista importa que ele cresça e que eu diminua, é exatamente isso, que esse é o nosso propósito. Eu não toco para mim, eu não louvo a mim, é para ele e é por ele, tem que ser ele no centro. Então esse louvor fala muito, né? Qual o nome do louvor? Por ele, né? Por ele. A ele, por ele, do Drops, né? Abraão? Drops. É um hino da harpa. Eu tenho a minha opinião que é conhecido, né? Que é o 409, que é o Trabalhadores do Evangelho. Eu gosto bastante dele por causa que ele mostra uma coisa que muitas vezes acontece, que é nós estarmos cansados, só que lembrarmos que é sempre bom nós continuarmos trabalhando, pois em breve nós estaremos com o Senhor, seja perto ou longe, e nós seremos recompensados. Então, esse hino me pega muito. É um hino que foi cantado, foi apresentado para mim quando eu aceitei a Jesus, quando eu era pequeno. E desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu comecei a gostar desse hino. Então, ele me marcou bastante quando eu era menor. E até hoje eu gosto dele. Então, eu levo ele como meu hino preferido da harpa. Irmão Eric, o hino? E o hino também é o 113 da harpa. Meu pastor é Jesus Cristo. Meu pastor é Jesus Cristo. Esse louvor, ele realmente retrata tudo aquilo que a gente sente, que a gente tem e que a gente tem a percepção, né? Ele é o nosso pastor, é o que cuida dos momentos difíceis, nos momentos entre o que o Tip e Tec está batendo aqui no outro, que a gente não tenha várias perguntas e não tenha a resposta logo de imediato.
E aí a gente vai no nosso pastor, que é Jesus. Aí ele cuida, ele dá a resposta, ele dá a orientação, ele dá a instrução, ele mostra o caminho, ele diz aonde você vai chegar. Exato. Então, esse hino ele fala profundamente e sempre que tem uma oportunidade, tenho esse hino marcado no coração. Meu pastor é Jesus Cristo. Também gosto bastante desse hino. Eu queria pedir para os... Adriel, tem algum hino, Adriel? Eu gosto muito do O Amigo, Sérgio Lopes. O amigo, Sérgio Lopes. Irmão Samir? Sabe não. Minha indicação é o 131 do Projeto Sola, que fala sobre descansar. O meu coração não é orgulhoso, esqueci, só cantando, mas é um hino que fala de confiar em Deus, de descansar em Deus, de esperar em Deus. Como a criança, o bebê recém-nascido descansa nos braços de sua mãe, nós devemos descansar em Deus. Essa é a minha indicação. Glória a Deus. Então nós estamos chegando ao final. Agradecer ao pastor Daniel, pastor Daniel Costa, que eu mandei mensagem pro Ednardo. Ednardo que está lá agora mexendo traço de massa, misericórdia. Está nos escutando? Está nos escutando. Essa aula é tudo. Eu disse, Ednardo, estou pensando em fazer um podcast com a juventude da Betel. O Ednardo disse, eu vou falar com o pastor Daniel. O Ednardo falou com o pastor Daniel, na mesma semana ele deu a resposta positiva. E nós estamos aqui já no nosso terceiro programa. Bênção de Deus. Bênção de Deus, com esse convidado especial. Quero agradecer a irmã Samir, o Adriel, que está aqui com a gente, está ali, ganhadinho, mas está ali. Tava no cantinho, mas... Um homem prego fazendo demais. parte. Quem sabe faremos um programa com ele aqui, Vamos amadurecer a ideia. Irmão Wellington, muito obrigado. Gostaria que você desse aí as suas considerações finais sobre a nossa temática, Qual foi essa conclusão deste programa tão abençoado, podcast Jubiluano, do dia 15, não é isso? Dia 15. 15 de fevereiro. Eu agradeço também, você tocou num ponto importante que ia fazer no início, mas faço agora, aproveito essa oportunidade, é o pastor Daniel Costa, É o pastor presidente, então tudo que está acontecendo tem a bênção de Deus e também tem o aval dele, Então isso é importante, obrigado, pastor Daniel. Pastor Daniel, queremos você aqui no podcast. É importante, ele é visionário, o pastor Daniel é visionário, e quando ele pensou na rádio, e aí Deus tem, quando Davi, foi, ou Moisés, foi pensar no tabernáculo, aí levantou Eoliaba, e aqueles outros, Bezalel, então, quando o pastor pensou na rádio, aí Deus colocou pessoas ao lado dele, inclusive hoje está como está. Então, obrigado, pastor Daniel, Deus continue abençoando Campo de Calcaia, Deus abençoe toda a diretoria e a coordenação da rádio, irmã Ednardo, irmã Juliana, pessoas que depois que nós saímos, assumiram aí, realmente estão dando conta do recado. Glória a E Deus. todos que fazem aí a programação, o Sami e muitos outros que ajudam também, Deus abençoe. E parabenizar o irmão Lucas pelo projeto do podcast, Muito bom. Glória a É Deus. Jubiluano, Jubiluano. Deus abençoe. Olha aqui o Abraão, o Thomas. É lindo esse projeto. E é lindo, maravilhoso. Então continue aí. Que é um ambiente e uma ambiência que realmente precisa numa rádio. Uma rádio, esses podcasts de conversa, de tratativas de vários assuntos bons e também assuntos polêmicos. É importante também trazer para poder ser debatido sobre esse assunto. Então, deixo só a minha fala dizendo a todos que trabalham com a música, com o Ministério de Louvor, cuidado com o orgulho e a vaidade. Cuidado com o desvio do foco espiritual. Cuidado com a falta de unidade no grupo. E finalizo dizendo, use músicas, cuidado ao utilizar as músicas sem conteúdo cristocêntrico. Então, nós precisamos ter esses detalhes para que a música, o louvor, ele realmente preencha e vá ao foco que todos nós falamos nesta manhã tão abençoada. É Cristo. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Na doxologia lá de Romanos, capítulo 11, a partir do verso de número 33, essa doxologia que Paulo fala. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, e se Deus permitir, assim for oportuno, nós estamos à disposição deste podcast. Deus abençoe.